Antes de orar, eu quero aproveitar e trazer uma palavra da parte do Senhor. Tenho a impressão forte que é algo para nós. E eu não hesitei em vir, só vi porque eu falei, se o Senhor der uma oportunidade de eu subir ali, eu vou dizer aos irmãos o que o Senhor tem a dizer. E aí o Otto deu essa oportunidade. O Senhor diz que nós devemos estar atentos à palavra que foi nos trazida com relação a Eliseu. No túmulo, ele foi usado. Mas nós ainda estamos vivos. E nós precisamos, como vivos, andar e deixar o Senhor usar nossas vidas. Para trazer vidas para o Senhor ainda antes de entrarmos no túmulo. Vocês são capazes, diz o Senhor, pois eu os capacitei. Os dons vêm de mim para glorificarem ao meu nome, diz o Senhor. Não hesitem em fazer as coisas que eu estou dizendo para vocês fazerem, pois tudo, de fato, vem da minha boca para o seu ouvido, diz o Senhor. Essa é a palavra, eu quero deixar meus irmãos orarem aqui. Levantamos as nossas mãos, Senhor, sobre os nossos amados irmãos. Senhor, nós te damos graças pela vida, Senhor, que está em Ti. Somos gratos por ter sido tomados pelo Teu amor. Teu Espírito entre nós, Senhor. Declaramos agora a graça, toda a Tua suficiência sobre os nossos amados. Senhor, enche esses vasos de barro, Senhor, com Teu Santo Espírito, Senhor, para manifestar a Tua vida, Teu poder, Tua glória, Senhor, na Tua igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Obrigado pelo que temos ouvido. Há uma gratidão em nosso coração, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Sim, Senhor Jesus. Teu Espírito continue falando, usando Teu servo, em nome de Jesus. Assim como abençoamos o Oswaldo também, nessa tradução também, Senhor. Tua graça sobre ele, Teu Espírito também, capacitando ele, em nome de Jesus. Obrigado. Thank you, brothers. Obrigado, irmãos. I want to start with giving an interpretation of what it means to take off your shoes. Eu gostaria de começar então em dar uma explicação, uma interpretação, o que significa tirar as suas sandálias. There are many dimensions in this, but one of them Tem muitas dimensões nesse texto, nessa interpretação, mas uma delas it has to do with giving Jesus the access to cleanse you. uma delas, na verdade, significa que cada um de nós devemos dar, na verdade, total liberdade ao Senhor Jesus Cristo para que o Senhor mesmo nos purifique. Remember when Jesus was washing the feet of the disciples? Lembram então o texto que diz que o Senhor Jesus estava limpando os pés dos discípulos, lavando os pés dos discípulos? They had to take off their sandals. Eles tinham que retirar então as suas sandálias. And Peter didn't want Jesus to wash him. E Pedro, na verdade, não queria que o Senhor Jesus lavasse os seus pés. But Jesus said to him that if you don't let me do this, you don't have any share in me. Mas o Senhor Jesus falou para ele, Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. So then Jesus said, or then Peter said, well then, wash my hands and face and everything. Então Pedro disse para o Senhor, Senhor, então não somente os pés, mas lava o meu corpo inteiro, meu corpo inteiro. But Jesus said, if you have had a bath, you don't need
the whole body to be clean. Aí o Senhor Jesus então respondeu a ele: se você já tomou um banho, então você não precisa, na verdade, se lavar todo novamente. We just need to remove the dust, the dirt that came on during the day. E você somente precisa limpar, na verdade, a poeira que se apegou aos seus pés durante o dia. And what our brother rightly said today, it has to do with our minds. E na verdade o que o irmão estava compartilhando conosco hoje, significa, na verdade, está direcionado às nossas mentes. At least 5 times in the New Testament you are told to cleanse your own mind. Na verdade, existem pelo menos 5 vezes que a palavra fala no Novo Testamento que nós devemos limpar as nossas mentes. And Jesus told us how this happens. E o Senhor Jesus nos explica como isso pode acontecer. He says, you are already cleansed, you are already clean because of the word I have spoken to you. E o Senhor Jesus fala que vocês já estão limpos por causa da palavra que eu tenho dito a vocês. So what Jesus is saying to you today, remove those things that hinders my word to cleanse you. Na verdade, o que o Senhor Jesus está dizendo para cada um de nós, que nós mesmos, nós temos que remover de nós aquilo que está impedindo a limpeza completa do Senhor em nós. Let my words sink deep into your heart. Deixa que a minha palavra, na verdade, penetre profundamente nos seus corações. Let my word cleanse your minds, your feelings. Na verdade, deixa a minha palavra limpar os seus sentimentos e a sua vontade, a sua mente. And this is also according to Ephesians 5, one of the tasks for husbands in the way to help their wives. Na verdade, isso também está mencionado em Efésios capítulo 5, que é uma das tarefas que o marido precisa ajudar a sua esposa. And the Lord shows me that there are men in this room who didn't do that. O Senhor me mostra aqui que tem muitos homens aqui, maridos, que na verdade não têm praticado o lavar as suas esposas através da palavra. So Ephesians 5 says that Jesus is cleansing his church in what? Então, na verdade, a palavra de Deus em Efésios capítulo 5 diz que o Senhor Jesus Cristo está lavando a sua igreja através do quê? In what? Em quê? O Senhor lava, o Senhor purifica a igreja através do quê, irmãos? The word. In the cleansing bath of the word. É a limpeza através da palavra. And in the same way, husbands are to love their wives by cleansing them. Na verdade, os maridos precisam amar as suas esposas através de lavá-las com a palavra. How do you do that? Como que vocês então podem fazer isso? First of all, you listen. A primeira coisa que precisamos fazer como maridos, nós precisamos escutá-las. But when you have listened, you don't walk away. E quando vocês, na verdade, escutem as suas esposas, vocês não podem ignorar e sair de perto sem fazer nada. I don't know if you do this in Brazil, but in Norway now we are crazy about sorting out the trash. Eu não sei se vocês aqui no Brasil, vocês fazem a separação do lixo, mas lá na Noruega nós separamos, na verdade, lixo seco e o lixo geral e tudo mais. So food waste over there, Então, o resto da comida é num lugar, in the green one, e aí no pote verde. and paper over here, Então, o papel, então, é outro glass lugar. over there, E aí o vidro. plastic over E aí there. o plástico em outro. That's what we need to do with our wives, with our children, with the people around us. Na verdade, nós precisamos fazer exatamente isso com as nossas esposas, com nossos filhos e com as pessoas que estão ao nosso redor. We need to sort things out. Nós temos que separar as coisas. And I will use an example, one example only. I could have used 1,000.
Eu vou usar somente um exemplo, mas eu poderia usar mais de 1000 exemplos. But I will use one example that my wife permitted me to use. Eu vou usar um exemplo ao qual a minha esposa me permite a usar. We were driving towards Oslo, Nós estávamos dirigindo então para a cidade de Oslo. and Elizabeth had an appointment to visit her old workplace. Então a Elizabeth tinha um compromisso de visitar o lugar que ela trabalhava anteriormente. Because Elizabeth, she has been working for 30 years as a teacher for children with special needs. Então, na verdade, Elizabeth trabalhava por 30 anos numa escola com crianças com desabilidades. So then Elizabeth started pouring out her heart. Então, Elizabeth começou então a derramar o seu coração. And she talked and talked and talked. E então ela estava falando. She started sharing her fear Então ela começou a compartilhar os sentimentos dela. about meeting these old colleagues again. E de ela encontrar, na verdade, os amigos dela. And she said, especially, Ela estava com medo, na verdade, estava receosa, na verdade, não medo, receosa de encontrar esses amigos dessa escola. and especially one of the colleagues, she said she will be angry with me today because I didn't reply when she wanted to come and visit us in Poland. E na verdade, uma dessas minhas amigas, na verdade, vai ficar muito chateada comigo porque eu não a respondi quando ela me mandou uma mensagem para que ela viesse nos visitar na Polônia. I said she will not be angry. Aí eu falei para ela, não, ela não vai ficar chateada contigo, nervosa contigo. She will just be happy to see you. Ela vai ficar, na verdade, feliz de te ver. She said, how do you know? Aí ela me perguntou, como que tu sabes? I said, how do you know that she will be angry? Aí eu perguntei para ela, como que tu sabe que ela vai ficar com raiva de você? I said, I'm a prophet. Aí eu falei para ela, eu sou um profeta. And she said, well, are you sure that God showed you this? Aí ela me perguntou, você tem certeza que o Senhor Deus te mostrou isso? I said, I'm just helping you. Eu falei para ela, eu somente estou te ajudando. Don't be afraid. Não esteja com medo. Let's take this fear and put it in the blue box. Vamos pegar esse medo então, colocar na caixa azul. And you walk in there and you smile Você anda lá, você entra na escola já com um sorriso. and you treat them with love as you are so good at. Então você trata eles com amor porque você é muito boa de fazer isso. And you will have an amazing experience. E você vai ter uma experiência maravilhosa. So, after a couple of hours when she came back, Depois de 2 horas, quando ela retornou, said, thank you, Knut. ela falou, muito obrigado, Knut. You were so right. Você estava certo. This woman was not angry. Essa mulher não estava com raiva. She was so happy to see me. Ela estava tão feliz de me ver. Yeah, that's what I said. You need to listen to your husband. É isso que eu te falei, você tem que ouvir o seu marido. Right? So, when Jesus said, you are already clean Quando o Senhor Jesus nos fala que nós já estamos limpos because of the word I have given you. por causa da palavra que eu vos dei. Actually, this word clean can also mean pruned. Na verdade, essa palavra limpa, na verdade, quer dizer também sabe aquela passagem de João capítulo 15, quando o Senhor fala que poda a árvore, então ele poda. Na verdade, essa palavra cleans, limpeza, é para podar. And I have been waiting for an opportunity to share something with someone in this room for a couple of days now. Eu estou, na verdade, esperando uma oportunidade de compartilhar alguma coisa com alguém nesse ambiente aqui entre nós já fazem 2 dias. That has to do with pruning. E está, na verdade, direcionado a podar. And I believe that many of you will get a revelation right now. E eu acredito que muitos de vocês vão receber uma revelação agora.
When I got this revelation many years ago, Quando eu recebi essa revelação há alguns anos atrás, muitos anos atrás, it turned everything in my life. isso mudou tudo na minha vida. And I want to tell you the story. E eu quero então compartilhar com você essa história. One of my good trainers had, in my opinion, treated me really badly. Yes, um dos irmãos que me treinavam, um dos meus treinadores, na minha opinião, ele me tratou muito, muito mal. And I wanted to talk with him about it, but he didn't give me the chance. Eu gostaria muito de falar com ele sobre isso, mas ele nunca me deu nenhuma chance. So I contacted the pastor of the church, who was my colleague, Então eu contatei o pastor da congregação, que era o meu amigo, to share my heart with him. e para eu compartilhar o meu coração com esse pastor. And I told him how unfair this man had been treating me. Então eu falei para esse pastor e compartilhei com ele como esse irmão tinha me tratado tão mal. And then the pastor just said something that was totally cryptic. Então esse pastor, na verdade, falou alguma coisa para mim que, na verdade, estava criptografado. Eu não entendi nada. He said, humble yourself under the mighty hand of God. Você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão do Senhor. What? Aí eu falei, o quê? The hand of God? Debaixo da mão de Deus? This has nothing to do with God. Não, isso não tem nada a ver com Deus. Because God, His rule is based on the righteousness. Na verdade, a regra de Deus está baseado em sua justiça. God is straightening things out. O Senhor está reparando todas as coisas, consertando todas as coisas. But this is unrighteous. Isso aí é injustiça. And He repeated, E ele repetiu a mesma coisa para mim. just humble yourself under the mighty hand of God. Você precisa se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus. I didn't understand anything. Aí eu não entendi nada. I just left. Aí eu fui embora. So after some weeks, I had a chance to talk to a prophet. Então, depois de algumas semanas, eu tive a oportunidade de falar com um profeta. And I knew that he liked beef steak, so I invited him out to the best beef restaurant in the city. E eu sabia que esse profeta gostava muito de um churrasquinho, então eu convidei ele para ir então numa casa de carnes, um restaurante muito bom que servia uma boa carne. And he was the closest friend and co-worker to the trainer who had treated me badly. E aí você repara bem que esse profeta era um bom amigo e companheiro, na verdade, do treinador que tinha me tratado muito mal. So during this meal, I started to pour out my heart. Então, durante esse almoço aí intencional, eu comecei realmente a derramar o meu coração para o profeta. And he listened to me for a few minutes. Então, ele me escutou por alguns minutos. That's good to be a prophet, you know. Na verdade, é muito bom por ser um profeta to ouvir. to have a prophet who listens to you for 5 minutes. That's something, you know. Realmente é incrível, é um milagre ter um profeta que vai te ouvir pelo menos por 5 minutos. So he just stopped me. Aí ele me parou depois de alguns minutinhos. And he pointed at me. Aí ele apontou para mim. And he said, Knut, Ele falou para mim, Knut, the cross is not fair. a cruz não é justa. You know, those words Essas palavras just hit me. realmente me atacou. Suddenly, E de repente, I saw things in a total different perspective. na verdade, vi as coisas numa perspectiva completamente diferente. I saw that when Jesus was hanging on that cross, that was the most unfair thing that happened.
Na verdade, eu tive essa visão quando o Senhor Jesus estava pregado naquela cruz. Isso foi o evento mais injusto que poderia acontecer na história da humanidade. Jesus should not have been hanging there. Jesus nunca deveria estar naquela cruz. The only righteous and perfect man in the history. O único homem justo que viveu na história da humanidade. So from a human perspective, Então, da minha perspectiva humana, it was so unfair, na minha perspectiva humana era tão injusto, but it was God's way mas era a maneira de to Deus save humanity. para salvar a humanidade. And what I also saw Outra coisa que eu também vi was that when Jesus said, "Take up the cross and follow me," é quando o Senhor Jesus fala para cada um de nós que nós temos que tomar as nossas cruzes e seguir o Senhor. the cross includes unfair treatment. Na verdade, a cruz também inclui você ser tratado de uma maneira injusta. God will let you go through unfair treatment. O Senhor Deus vai permitir que você passe por situações de injustiça. He will even let good men in church treat you badly. O Senhor Deus vai permitir homens bons dentro da igreja em tratar você injustamente muito mal. It's a part of the training. Isso aí é parte do treinamento. You know, for many years, the Joseph story was for me the best story. Para mim, na verdade, a história de José era a melhor história por muitos, muitos anos. I had identified so much with Joseph. E eu me identifico muito com José. He was treated badly by the elders, Ele foi tratado muito mal pelos mais velhos. the older brothers. Ele foi tratado muito mal pelos irmãos dele mais velho. They threw him down into a pit. E os irmãos dele mais velho jogou ele dentro de uma cova, dentro de um buraco. They sold him as a slave to E Egypt. vendeu ele como um escravo para o Egito. There he was put in prison for something he hadn't done. E lá ele foi colocado dentro da prisão por uma coisa que ele nunca tinha feito. 13 years of hardship because of what his brothers did to him. 30 anos então de muita dificuldade pelo que os irmãos dele fez contra ele. And when he met them again, E quando José encontrou seus irmãos novamente, 20 years after they sold him, 20 anos depois que os irmãos tinham vendido ele, he encouraged them. ele então encorajou eles. And he said this, E ele falou isso para os seus irmãos: "Don't be sad não fique triste, because you think that you sold me to Egypt. porque vocês pensam que vocês me venderam para o Egito. No, Não, God sent me to o Egypt." Senhor me enviou para o Egito. He said, "You did it for evil, Você então fez numa maneira maligna, uma maneira má, but God meant it for good." mas o Senhor reverteu para o bem. What was the key? O que foi a chave? He saw God in it. Ele viu Deus em tudo isso. Do you hear me? Vocês estão me escutando? I am so shocked Eu estou tão chocado to see how little it takes for a believer to leave a church. É mesmo uma impressionante como pega tão pouco para que um irmão saia de uma congregação. The pastor said one thing to me that was not totally right. O pastor falou para mim algo que não estava muito correto. But don't you understand that when God has called you for great things, there will be an education? Vocês não sabem que quando Deus está te chamando para algo grande, existe um período para que você seja treinado.
without the 13 years of hardship, Joseph would not be ready for the fulfillment of the dreams. Na verdade, se não tivesse os 30 anos de sofrimento que José passou através do sofrimento que ele aprendeu, e ele não estaria pronto para aquilo que o Senhor Deus chamou ele para que ele pudesse completar tudo o que Deus tinha chamado ele para fazer. Psalm 141 verse 5 says, "Let a righteous man hit me." Almost. Salmo 141, versículo 5 fala que o justo pode me atacar ou pode me pegar. That is chesed. Isso, Hesed. Chesed. Hesed. Chesed. You know, What's the synonymous? if you should learn one Hebrew word, Hesed in Hebrew, ok. if you I should did not learn count one that. Hebrew word, Se você aprender então uma palavra em hebraico, it would be this one, vai ser essa mesma. chesed. Hesed. God's covenant, faithful love, mercy, grace, and goodness. Aliança de Deus de fidelidade, graça, amor, justiça que o Senhor tem para conosco. Isn't it better to be beaten up by a man who loves you than to be beaten up in the world? Não é melhor que vocês então apanhem, na verdade, através de um homem justo, do que você, na verdade, ser atacado por um incrédulo? I've had a few Ou não é people, verdade que é melhor você ser corrigido por um homem justo entre nós na congregação do que ser corrigido por uma pessoa do mundo? I have had a few people saying to me, Knut, why are you so hard on me? Eu tenho muitas pessoas que já me disseram: por que, Knut, você é tão forte, tão duro comigo? I'm saying, I'm giving you the chance of saving years of trouble out there. Eu estou, na verdade, te dando uma oportunidade para que você possa, na verdade, economizar muitos anos de dificuldades lá fora. Because God has many ways. Porque o Senhor Deus tem muitas maneiras. But He will always speak to you first. Mas o Senhor Deus vai falar contigo primeiramente. And if you don't listen here, E se você então não escutar através dos seus He will ouvidos, make you listen here. Ele vai fazer você escutar aqui. So many times in the Bible it says, God afflicted me. Muitas vezes na palavra de Deus fala que Deus me trouxe aflições. Before God afflicted me, Antes que o Senhor me traz aflições, I went astray. eu então me escapei, eu me desviei. But now I hold on to the Word of Mas God. agora eu estou firme na palavra de Deus. So what happens? Então o que acontece? In a good church, you will be hurt. Em uma boa congregação, uma boa igreja local, você vai ser ferido. So what do? E o que você faz quando você for? You continue to be vulnerable. Você continua sendo vulnerável. You get hurt and healed and hurt and healed and hurt and healed and hurt and healed and Você hurt vai and ser healed. machucado, vai ser machucado, vai ser curado, vai ser machucado, vai ser curado, vai ser machucado, vai ser curado. So you need to show people the cross Você precisa, na verdade, mostrar às pessoas a cruz. and encourage them to take it up. E você precisa encorajá-las a pegar a cruz. Because if you let the cross go over your life, there will be resurrection power. Então, se você deixar que a cruz seja aplicada na sua vida, você vai experimentar o poder da ressurreição. And
Aleluia! If you get this revelation today, Se você então receber mesmo essa revelação hoje, you will be unbeatable. você vai ser indestrutível. Nothing can take you down. Nada vai poder te derrubar. Nothing can stop you. Nada vai poder te parar. Whatever happens, God will turn it into blessing and education for you. Não interessa o que acontecer com você de mal, o Senhor vai, na verdade, tornar para bem e vai tornar aquela situação num treinamento para você. When I look back at my life, Quando eu olho para trás na minha vida, I see that the worst things that happened became the biggest blessings. as coisas piores que aconteceram na minha vida, na verdade, se tornaram as grandes bênçãos. I was treated so badly by some leaders, Eu fui tratado tão mal por alguns líderes, but God just used this as a launch ramp to shoot me na out. verdade, o Senhor usou como uma rampa, na verdade, para que eu decolasse. Praise God for the trouble. Louvado seja o Senhor Deus pelas dificuldades, pelas Praise God for tribulações, the opposition. porque graças a Deus o Senhor nos colocou Praise God for the oposições. persecution. Louvado seja Deus pela perseguição. Without going through all these terrible things, I would not be here today. Se eu não tivesse passado por todas essas tribulações, eu não estaria aqui hoje. I would not have been ready for where I am today as a leader if God didn't take me through all that. Eu não estaria no lugar onde eu estou hoje na liderança se o Senhor Deus não tivesse me levado passar através de todas essas tribulações. So if you have the right attitude, E se você tem a atitude correta, it will all work as pruning. vai tudo trabalhar na sua vida como podar para você dar mais And fruto. the more trouble you go through, the more fruit. Com mais dificuldade, mais tribulações que você passar através, mais fruto vai acontecer na tua vida. Some years ago, Elizabeth and I were on vacation in a very cold town in Norway. Então, alguns anos atrás, nós estávamos, eu e a Elizabeth, numa cidade lá em Norway, e estava muito frio, e nós estávamos em férias, It's de called férias. Lillehammer. É chamado esse nome aí, essa cidade, Lillehammer. Lillehammer. É da Coreia. It's where we had the Olympic Games in 1994. Yes, it's the Olympic Games in 1994. You are getting it. So, we saw a newspaper, Então nós vimos o jornal local ali, and on the front page, e na primeira página it was a picture of a woman in front of a grape tree. então tinha uma foto de uma mulher, na verdade, numa parreira. And this article told that this woman, she had a vineyard up in this cold place in Norway. E na verdade estava dizendo que essa mulher tinha, na verdade, uma vinha nesse lugar muito frio. And she made delicious wine. E ela fazia então vinhos maravilhosos, deliciosos. And I said to Elizabeth, buy the newspaper. Oh, por favor, Elizabeth, compra esse jornal aí. So we were reading, E aí nós lemos. and this woman was asked, what is the secret? E aí então, o que era o segredo para que essa mulher fizesse bons vinhos? Do you know what she said? Tu sabe o que ela falou? Daily pruning. Todos os dias nós temos que podar. Oh, Jesus, prune me. Oh, Senhor Jesus, me pode. Jesus, wash my feet. Oh, Senhor Jesus, lava os meus pés. Jesus, let your word penetrate my deepest of the deep of my heart. Senhor Deus, que a tua palavra penetre no mais profundo do meu coração. Lord, circumcise me. Senhor, me circuncise. What's he saying? What's he saying? When you said that circumcise me, and then the brother said, Lord, have mercy on me.
Ah, brothers, I Irmãos, promised you revelation, irmãos, eu prometo para vocês revelação. and here comes another one. E agora então uma outra revelação. Listen now, Escutem agora. because you need to pass this on to your people. Porque você precisa passar isso que você está recebendo para o povo que está contigo. The first time in the Bible where the word worship is used, A primeira vez que na palavra de Deus usa a palavra adoração. you learn something extremely important about worship. Você então aprende algo muito importante sobre adoração. It's Abraham using it. Abraão usa isso, essa palavra. We all know the story. Nós todos conhecemos a história. God said to Abraham, Deus falou para Abraão: take your son, pegue o seu filho, your only son, o seu único filho, who you love so much, o filho que você ama tanto, and sacrifice him e sacrifica ele on the altar no altar, at a place where I will show you. num lugar que eu vou te mostrar. Oh, I admire Abraham. It says next day he got up early. E na verdade a palavra de Deus fala que Abraão se levantou bem cedo na próxima manhã. He didn't drag his feet. Ele não estava arrastando os seus pés. He got up early Ele levantou bem cedo and started walking. e começou a andar. And when they were quite close to the place that God had showed him, E quando eles estavam bem próximo do lugar que o Senhor Deus tinha mostrado a eles, he said to the men who followed them, então ele falou para aqueles homens que estavam seguindo a ele, os seus servos: you wait here, vocês esperem aqui, because my son and I porque eu e o meu filho, will go e nós vamos adorar ao Senhor. So Abraham and Isaac are going to a worship service. Então Abraão e Isaac estavam indo para uma reunião, um encontro de adoração. But he didn't bring a guitar. Mas eles não levaram, na verdade, um violão, He brought a uma knife. guitarra. Ele trouxe uma faca. He brought a knife. Ele trouxe uma faca. But he didn't need a knife, Mas ele não precisava da faca. because God had already his knife deep into his heart. Porque o Senhor Deus já tinha, na verdade, a sua própria faca profundamente no coração de Abraão. Why did Abraham have to go through this? Porque então Abraão tinha que passar por tudo isso. Because he got attached to the blessing. Porque ele ficou muito ligado à bênção. You hear me today? Vocês estão me escutando hoje? Brothers, Irmãos, Jesus said o Senhor that Jesus we should diz, take off our sandals. o Senhor Deus fala que nós temos que tirar as nossas sandálias. Let Jesus deal with your heart today. Deixa que o Senhor Jesus, na verdade, trate cada um dos seus corações hoje. Some years ago, Alguns anos atrás, I met a pastor in another country in Asia eu encontrei então com um pastor em outro país ali na Ásia, who got a challenge from God, que ele teve um desafio de Deus, but he was not ready to do it because he was not ready to give up the blessing. ele não estava preparado para largar isso, porque ele estava muito conectado, muito ligado à bênção que Deus tinha dado. And during the night, I had a vision.
E na noite, então, eu tive uma visão. I saw Jesus walking on the beach. Eu tive uma visão do Senhor Jesus andando na praia. And he met Peter and Andrew. E encontrou então Pedro e André. And later, John and James. Então depois João e Tiago. And he said, follow me. E falou para eles, me seguem. And without explanation, they just left everything and followed him. E sem nenhuma explicação, eles deixaram todas as coisas, as redes e os seus pais, e deixaram e seguiram a Jesus. But in my vision, Mas na minha visão, I saw this pastor eu vi esse pastor in one of the boats em um dos barcos, when he was a young man. quando ele era um jovem, And Jesus called him chamou a ele to follow him. para segui-lo. And now, Agora, 30 years later, 30 anos depois, Jesus comes again o Senhor vem novamente and he says, follow me. e fala para ele, me segue. But he is not ready Agora ele não está mais pronto, because of all the things that Jesus gave him porque in these 30 years. por causa de todas as coisas que Deus o deu durante esses 30 anos. When Abraham had been obedient, Quando Abraão foi obediente, God said to him, o Senhor Deus falou para Abraão, now I can bless you. ele falou assim, agora então eu posso te abençoar. God had circumcised his heart. O Senhor Deus circuncisou o coração de Abraão. Please turn with me Por favor, abra comigo. to Philippians 3. Filipenses capítulo 3. Oh, dear Lord, open our eyes right Ó now. Senhor, abra os nossos corações. Oh, Jesus, deal with our hearts right Ó now. Senhor Jesus, trata com o nosso coração agora mesmo, Senhor. And now I see brothers here. Agora eu vejo irmãos aqui. God is so ready to bless you, O Senhor está tão preparado para te abençoar, but He cannot mas Ele não pode, because you fell in love with the blessing. porque você está com amor e muito conectado com a bênção que Ele te deu. The Bible says we need to live as we didn't own anything. Nós temos que viver como nós não temos nada nessa terra. If we are married, we should live as we were not Se married. nós estamos casados, nós temos que viver como nós não fôssemos casados. If we are buying things like we are not buying Se things. nós estivermos comprando coisa como nós não estamos comprando nada. It's totally okay to own things. The problem is when things own you. Na verdade, é tudo bem se você é dono de alguma coisa. O problema é quando as coisas são donas de vocês. You need to make sure you live in such a way that if Jesus tells you to give away your house, to give away your car, to give away anything, you just do it and you never turn your Você head. precisa entender e viver de uma tal maneira que mesmo que você tenha muitas coisas, se o Senhor Deus pedir para você largar tudo, a sua casa, o seu carro e todas as coisas, você precisa estar pronto para deixar tudo isso para trás. Philippians 3:3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. For it's we who are the circumcision. Porque nós é que somos a circuncisão. We who worship God by His Spirit. Aleluia. Nós que adoramos a Deus no Espírito Santo. Some translations use the word serve here, but others use the word worship. Algumas traduções usam a palavra servir a Deus e outras traduções usam a palavra adorar. Does anyone have worship here? Vocês têm na sua tradução adoração? So you see this. Você entende isso? Você Yes. vê isso? This is an explanation Isso é uma explicação. of what Abraham understood. O que Abraão já tinha entendido.
What is worship? O que é adoração? Worship is bringing your life before God. É trazer a sua vida, na verdade, diante de Deus. Opening every secret room. Abrindo todos os quartos secretos da sua própria vida. Opening the private parts. Você tem que abrir todos os lugares bem privados que você tem na sua própria vida. And let God cut. E deixa o Senhor Deus cortar toda essa sua privacidade. Lord, Todos os segredos. operate the private parts of my heart. Senhor, faça uma cirurgia das partes mais íntimas do meu coração. This kind of worship Esse tipo de adoração, deals with the heart. então, está tratando, na verdade, o coração. In Matthew 28, you read about the 11 men who met Jesus on the mountain. Você vê lá em Mateus 28 sobre esses homens, 11 homens que o Senhor Jesus estava com eles na montanha. And my Bible says E na minha Bíblia diz, some of them doubted. alguns deles ainda lá na montanha com o Senhor, em Mateus 28, eles estavam, na verdade, duvidando. But they all worshipped. Mas eles todos adoravam o Senhor. You see, if you worship, Você vê, se você adorar ao Senhor, it's just a matter of time before your doubt disappear. é somente uma questão de momento que todas as suas dúvidas vão desaparecer. Because doubt is in the head, Porque, na verdade, dúvida vem da sua mente. but worship is about the heart. Mas a adoração vem do coração. Brothers, Irmãos, I'm not sharing anything with you these days that is not my life. eu não estou compartilhando nada a vocês nesses dias que não seja a minha própria experiência de vida. And we have to now go to Romans 12. Nós agora temos que abrir em Romanos capítulo 12. I'm just sharing what the Holy Spirit leads me to share now. Eu só estou compartilhando com vocês, na verdade, aquilo que o Espírito Santo está me direcionando para compartilhar com vocês. And I want to be an example to the brothers who believe they have a prophetic calling. Eu quero ser um exemplo para os irmãos que creem que têm, na verdade, um chamado profético. Many years ago, Muitos anos atrás, as an apostolic team, we were invited to come and help a church. como então um time apostólico, nós fomos convidados para ir e ajudar uma congregação. And the leader of the team had agreed with them that we will teach the foundation. E aí então o líder ali concordou conosco que nós iríamos ensinar, na verdade, sobre fundamentos. And thank you so much. They had planned Eles tinham planos and 8 weekends. para 8 finais de semanas. So we will teach the introduction to the foundation first weekend, and then second weekend we will teach about repentance, and then faith, and then baptism, and so forth. Então, na primeira semana a gente tinha uma introdução, na primeira semana, na segunda, iríamos ministrar sobre arrependimento, na terceira sobre fé, na quarta sobre batismo, e assim a gente ia ensinar, na verdade, sobre os fundamentos da fé de Hebreus capítulo 6. So after the first weekend, I came back, and the administrator of our team called me. Então, um administrativo do nosso time apostólico me ligou depois de uma semana. And he said, "How was the weekend?" E aí me perguntou como foi o final de semana. I said, "It was good." Eu falei, foi muito bom. So he said, "So you did the introduction to the foundation." E você então ministrou sobre os fundamentos da fé na primeira introdução sobre os fundamentos da fé na primeira semana? I said, "No." Eu falei, não. He said, "Why?" E ele me perguntou, mas por que você não falou sobre a introdução sobre os fundamentos da fé? I said, "You can't build anything there. Você não pode construir nada lá. You need to pull down what they already built Na verdade, você tem que arrancar tudo que eles já construíram and remove all the rubbish
e remover tudo que é sujo ali naquela congregação. And then we can start digging. E aí nós podemos começar a cavar uma profunda Then we can vala. start drilling. E aí nós podemos começar a fazer os And then buracos. we can start lay the foundation. E aí nós podemos colocar os pilares, os fundamentos. Okay. Aí ele falou, So tudo then bem. you do the second weekend too. Então faça isso na segunda semana também. So after the second weekend, he called me again. Então depois do segundo final de semana, o administrativo me ligou novamente. And now the pastor of the church had called him and told that Knut is talking about all kinds of things, but not about foundation. Então, na verdade, o pastor da congregação ligou para o administrativo desse time apostólico e falou assim, olha, Knut não está fazendo nada questão de fundamentos. And so he was not satisfied. Então o pastor não estava satisfeito comigo. So the administrator said to me, why are you not doing what we told you to do? Aí o administrador falou para mim, por que você não está fazendo aquilo que eu falei para você, o que nós falamos para você que você deveria fazer? So I said, if you want someone to teach the foundation, why don't you send a teacher? Então aí eu falei para ele, para o administrativo do time apostólico, se você quer alguém, na verdade, para ensinar eles, por que então você não mandou para eles um mestre? I don't teach the foundation, I lay the foundation. Eu não ensino os fundamentos, na verdade eu coloco os fundamentos. And I said, if anyone goes there and try to teach the foundation, they are not apostolic or prophetic. E na verdade, se alguém vai lá nessa congregação tentar ensinar eles os fundamentos, na verdade esse ministério não é nem apostólico e nem profético. Because foundation is not about a teaching program. Na verdade, fundamentos não é sobre um programa de ensino. It's not about going through some scriptures. Não é ensino sobre as escrituras. It's about revelation. É sobre revelação. It's about revelation. É sobre revelação. You remember what Jesus asked the disciples? Você lembra o que o Senhor Jesus ensinou os discípulos? Who do you say I am? O que vocês falam, quem eu sou? Very important question. É muito importante essa pergunta. This question will determine where you end after death. Na verdade, essa pergunta, a resposta dessa pergunta vai definir aonde você vai depois da sua morte. What you say about Jesus O que você fala sobre o nosso Senhor Jesus Cristo will determine everything. vai determinar tudo na sua vida. Because if you say with your mouth that Jesus is Lord and you believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. Porque se você confessar o Senhor Jesus Cristo com a sua boca e crer no seu coração que o Senhor Deus o ressuscitou dentre os mortos, você vai ser salvo. So Peter said, you are the Messiah, the Son of the living God. So Pedro falou para o Senhor Jesus, tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. And Jesus said to him, E Jesus falou para ele, flesh and blood have not revealed this to you, but my Father in heaven. na verdade não foi nem carne, nem sangue que revelou isso para ti, Pedro, mas o meu Pai que está no céu. And then he says, on this rock I will build my church. E o Senhor Jesus falou então, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja. The Catholics will tell you that this rock was Peter. E na verdade os católicos vão falar que essa rocha é Pedro. And it's not totally wrong. Mas não está totalmente errado. Because the Bible talks about the foundation of apostles and prophets. Porque o Senhor, na palavra de Deus, fala sobre os fundamentos, sobre os apóstolos e profetas. Some people will say that this rock is Jesus, and that's what we believe. E na verdade nós sabemos que, alguns falam, nós sabemos que essa rocha é Jesus, é o que nós cremos. Because he is the foundation. Porque na verdade o Senhor Jesus é o fundamento. But the foundation is also the revelation of who Jesus is. Fundamento também inclui a revelação de quem é Jesus. So don't be satisfied with teaching the foundation. Não estejam satisfeitos, na verdade, com o ensino sobre fundamentos. Because only revelation and obedience will really change people and give them
a strong foundation Porque in their somente lives. através de um bom a revelação e obediência que vai fazer com que as pessoas sejam firmes ao Senhor. So often when different people in our movement are teaching foundation, they bring me in the end to check if they laid the foundation or only taught it. Na verdade, os irmãos que estão perto de nós, eles quando ensinam sobre fundamentos, aí quando eles terminam no final, eles me convidam para que eu possa checar que na verdade se os fundamentos foram colocados adequadamente. Because the prophets and the apostles, they bring in the rod. Na verdade, então, os apóstolos e os profetas são aqueles que vão trazer o cajado To measure everything para medir todas as coisas and to align it to the model. e alinhar todas as coisas com o modelo. Make sure you do everything according to the model I shown you on the mountain. Tenham certeza de vocês fazerem tudo de acordo conforme o modelo que eu mostrei para vocês. Jesus has a burning desire for his house. O Senhor tem um ardente desejo pela sua casa. We are not free to build anything according to our minds. Nós não podemos criar nenhuma coisa de acordo com as nossas mentes. We need to make sure we are building everything according to God's plan and purpose. Nós temos que ter certeza And the que blueprint. estamos construindo tudo de acordo com o plano do Senhor e a sua vontade. Romans 12. Então, Romanos, capítulo 12. Therefore I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Yes. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. What is your true and proper response to God's goodness? Qual é a sua verdadeira resposta para o Senhor Deus? To God's chesed love. E na verdade a sua resposta para o amor de Deus por você Is to take your own life, é de você, na verdade, pegar toda a sua vida your own body, e pegar todo o seu corpo everything inside of you, e tudo dentro de ti. and present it before God E você precisa apresentar tudo o que você é diante de Deus. and place yourself on the altar. E colocar você mesmo no altar de Deus. That's the way we live. Isso é a maneira que vivemos. In so many important situations in life, Abraham built an altar. Em muitas situações na vida, Abraão construía um altar para Deus. Oh, I loved the time of worship this morning. Eu amei o tempo de adoração nessa manhã. But worship is much more than what happens in here A or in a adoração meeting. é muito maior do que acontece aqui num encontro. Worship is a way of life. Na verdade, a adoração é um estilo de vida. In everything, sacrifice yourself on the altar. Em todas as coisas, nós precisamos nos sacrificar no altar de Deus. Bring yourself to Him as a living, holy sacrifice pleasing unto God. Se ofereça totalmente diante do altar do Senhor como um vivo sacrifício que agrada ao Senhor Deus. What happens then? O que acontecerá então? You turn away from the ways of the world. Você então se vira, se arrepende daquela maneira do mundo. And you get transformed by the renewal of your mind, E você é transformado pela renovação da sua mente. so that you can know the will of God, Para que você conheça então a perfeita vontade de Deus. the good, perfect and pleasing Boa, will. perfeita e agradável vontade do Senhor. I meet so many Christians who expect that God will lead them through impulses. Na verdade, eu encontro tantos cristãos que pensam que o Senhor Deus vai levar eles, na verdade, numa vida só de impulsos e impulsos. And I meet so many Christians who are wise
in their workplace, but they are so stupid when it comes to the Christian area. Na verdade, eu encontro tantos cristãos que eles são experts, na verdade, nas suas profissões, mas são tão tolos, na verdade, com as coisas espirituais. But God doesn't want you to find His will by following impulses. O Senhor Deus não quer que você conheça a sua vontade somente por impulsos algumas vezes na tua vida. God will reveal His will to us by the renewal of the mind. O Senhor vai, na verdade, revelar a sua verdade, a sua vontade para nós através da renovação das nossas mentes. Yes, I believe the Holy Spirit will lead us in situations to people through impulses. Eu acredito sim que o Espírito Santo pode e vai nos guiar, na verdade, as pessoas através de alguns impulsos. But what is Paul praying for the believers? Mas o que Paulo, na verdade, ora para os irmãos, para os crentes, para os discípulos? Turn with me again to Philippians 1, Vamos abrir novamente em Filipenses capítulo 1, from verse 9. no versículo 9. Are you still here? Vocês estão aqui? You see, Jesus is washing your feet today. Vocês veem que o Senhor Jesus está lavando os seus pés hoje. He's bringing order inside of you, O Senhor está trazendo ordem dentro de cada um de vocês. cleansing us, O Senhor está nos limpando. pruning us. O Senhor está nos poldando. Lord, Senhor, prune me with your word, me pode com a tua palavra, Senhor. so I don't have to go through the world's meat grinder. Para que eu não tenha que ir, na verdade, para o mundo e ser então esmagado igual carne moída. You know what a meat grinder is? Você sabe aquela máquina para fazer, na verdade, carne moída? Sabe aquela maquininha? You know, you say, oh, I believe God has great plans for me. Você fala, eu creio que o Senhor Deus tem grandes planos para mim. I believe He loves me very much. Eu creio que o Senhor Deus me ama muito. Well, then He will discipline you. Então Ele vai te disciplinar. That's why I am filling myself with this book. Por isso que eu estou me enchendo com essa palavra, I'm eating the com book. esse livro. Eu estou comendo esse livro. So I'm saying, Lord, discipline me with your word, Senhor Deus, me disciplina com a sua palavra. so I don't need to spend years in trouble. Eu não precisarei, então, gastar muitos anos da minha vida através de tribulações e problemas. Oh, please help your believers when they get hurt in church and they get offended by people saying all kinds of things. Senhor, me ajuda, Senhor, para que eu não realmente me ajuda os irmãos, na verdade, para eles não serem ofendidos, na verdade, quando eles ouvem alguma coisa que não goste. Então ajuda eles quando eles são feridos na igreja. This is your good Father who trains you. Na verdade, irmãos, atenção, é o seu bom pai que na verdade está treinando Because He vocês. loves you, He believes in you. Porque o Senhor acredita em ti. He has great plans for you. O Senhor tem grandes planos This para is the você. education. This is the training. Esse é um tempo de treinamento. This is the preparation. Isso é a preparação que o Senhor Deus tem para ti. In this way you will get robust people. Assim você vai ser muito forte, pessoas fortes no Senhor. Oh, I see this with the people I train. Eu vejo isso com as pessoas que eu treino. They can handle some tough training. Eles podem, na verdade, suportar treinamentos bem fortes. And if they feel offended, they just take up the cross
and experience resurrection power from Jesus. E aí, se eles ficam ofendidos, na verdade, eles só pegam a cruz, na verdade, e eles vão experimentar o poder da ressurreição. Amém. It doesn't give us the freedom to treat people badly. And claro that's que- not what I'm saying. É claro que eu não estou dizendo que nos dá a liberdade de tratar ninguém mal. Because if we do, Jesus will deal with us. Porque, na verdade, se nós tratamos alguém mal, o Senhor Jesus vai lidar com as nossas vidas mesmo. But I'm just telling you how you can help your people to be strong. Mas o que eu estou dizendo é para que você possa ajudar o teu povo a serem fortes no Senhor. Because this is our goal. Porque isso é o nosso goal. To bring everyone to maturity in É para Christ. trazer todos a maturidade em Cristo Jesus. You know, I didn't like changing diapers of my children when they were babies. Você veja bem que eu não gostava muito de trocar as fraldas dos meus filhos quando eram pequenos. I was like, God, I love the sinner, but I hate the sin. Senhor, eu realmente amo o pecador, mas eu odeio o pecado. Oh, eu amo ele. O Senhor pode pegar ele aqui para mim, por favor. But then, Mas então, when I was about 23, 22 years old, quando eu tinha mais ou menos 22, 23 anos, I had to go into obligatory civil service in a home for elderly, senile people. Você veja bem que quando eu tinha 22 para 23 anos, na verdade, eu fui obrigado a prestar serviço comunitários numa casa de velhos. And I had to change. idosos. I had to change diapers on grown-ups. E eu tinha que trocar então fraldas em pessoas idosas. And I tell you, I preferred to change diapers on babies. E eu quero te dizer bem que eu prefiro trocar fraldas dos nenéns. It's not sweet when people who have been believers for 20, 30, 40 years, they just get hurt for, oh, I feel so bad. Oh, isso é tão mal de ver, na verdade, crentes de 20 anos, 30 anos, na verdade, e aí eles vêm como bebê, eu fui ofendido tanto, me ofenderam tanto. It's so much better to be mature, É muito melhor ser maduros. to put these childish things behind you. É colocar essas coisas para trás de vocês. And you got enough help in this session to train your people well. Você agora recebeu treinamentos muito fortes nessa manhã e te capacita agora de você treinar o seu povo muito bem. Philippians 1:9. Então, em Filipenses capítulo 1, versículo 9, And this is my prayer, that your love may abound more and more in knowledge and depth of insight. aleluia. E também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção. You know that it's possible to have love and be stupid, Vocês acreditam que você pode ter amor, mas ser tolo? and waste your love. E você perder o seu amor? That's why Paul is praying that our love may be connected with knowledge, insight, and wisdom. Na verdade, Paulo fala que o seu amor tem que ser conectado, na verdade, com conhecimento e profundidade da palavra. Because God gave us the spirit of power, of love, and of wisdom. O Senhor nos deu o espírito de poder, de conhecimento e de sabedoria. It's a perfect combination. E é uma perfeita combinação. We don't only need love. Nós não precisamos somente amor. There are women who spend their whole love on dirtbag men. Tem muitas mulheres que, na verdade, gastam muito tempo com, na verdade, um tipo de bolsa que é homens muito ruins. Mulheres que gastam seu amor, na verdade, a sua energia em direção de homens que, na verdade, são como bolsas sujas, homens ruins. Love needs to be connected with wisdom.
Na verdade, amor tem que ser conectado com sabedoria, so that you may be able to discern what is best. Verso 10, para que vocês aprovem, conheçam, experimentem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo. God wants to make us wise. O Senhor Deus quer nos fazer sábios. Sell everything you got to get wisdom. Venda tudo o que vocês têm para que vocês possam obter sabedoria. It's better than gold and diamonds. É melhor do que diamantes ou ouro. And maybe this is what Paul is writing about when he tells us to build on the foundation with silver, gold and gemstones. É por isso que então Paulo fala que nós temos que colocar os fundamentos sobre ouro, pedras e todo esse firmamento. Because he says about himself, I have laid the foundation as a wise master builder. Eu então estabeleci os fundamentos como um mestre. Oh, I wished I could trigger in you some hunger for wisdom Eu today. queria hoje então despertar em vocês, na verdade, uma fome para a sabedoria. Oh, how much more we can achieve with wisdom. Quanto mais, como vocês poderiam saber o quanto nós podemos alcançar através da sabedoria. Wisdom will give us success in every area. A sabedoria vai nos dar sucesso em todas as áreas da vida. Maybe that's why Jesus said, buy from me gold. É por isso que o Senhor Jesus fala para nós, que Ele nos convida para comprar do Senhor Jesus ouro. Oh, it's so great for me to be with Janne these days. É muito bom para mim estar com o Jan. John So nesses dias. just to have these drives in the evenings and talk with him. E somente até mesmo dirigir com ele, voltar para o hotel e ali no carro ter esse tempo com ele. He is full of love, Ele é cheio de amor. but the love is abounding in wisdom. E na verdade, amor é na verdade um cimento que liga com sabedoria. What a fruitful ministry you can have when you have wisdom. Quão frutífero ministério cada um de nós podemos ter quando nós somos sábios. That's why Paul is praying Por isso que Paulo está orando, that the Lord will give us a spirit que o Senhor Deus vai nos dar um espírito of wisdom de sabedoria and revelation. e de revelação. May the Lord trigger in you to always grow. Que o Senhor desperte em você, na verdade, um desejo profundo para que você continuamente esteja crescendo. Brothers, I hope you hear God in this today. Eu espero, meus irmãos, que vocês estejam ouvindo o próprio Deus nessa manhã. Please don't be satisfied with where you are. Não estejam satisfeitos aonde vocês estão hoje. Make it your goal to get into all that God has for you. Faça o teu objetivo, aquilo que o Senhor Deus está fazendo contigo hoje. Study to stand your test before God. Então fique firme, na verdade, para suportar o teste de Deus. Oh, please do me a favor. Faça a mim um favor. Hit someone and say, get wiser. Bate em alguém aí e fala, você tem que ser mais sábio. Get wiser. Você tem que ser mais sábio. Mais sábio. Get wiser. Grow taller. Você tem que crescer mais Grow ainda. taller. Você tem que crescer mais ainda. Aleluia. Please don't be satisfied with being a pastor for a small church with 200 members. Não estejam satisfeitos de serem pastores, de pastorear um rebanho somente de 200 pessoas. Oh, I am doing so fine now. Oh, eu I have financial support. Eu estou tão bem agora eu tenho todo o meu sustento. I
I got what I always dreamed of. I don't have to work a day in my life. Oh, agora eu tenho tudo o que eu preciso, eu não preciso trabalhar mais nem um dia da minha vida. I can just walk around getting fatter and fatter and fatter. Agora eu posso somente andar aí por volta daqui para ali, viver e me tornar mais gordo e mais gordo e mais gordo. Do you hear me today? Vocês estão me ouvindo hoje? God has much greater things for you. O Senhor Deus tem mais coisas grandiosas para vocês. Aleluia. Brazil is a big country. Brasil é um país muito grande It needs many reformers, e precisam muitos reformadores, intelligent, wise, spirit-filled men who can change not only the church but society. na verdade, homens inteligentes, sábios e cheios do Espírito Santo, que não somente vão mudar a história da igreja, mas vão mudar a história e a própria sociedade. Call out for wisdom. Levante-se para a sabedoria. Because if you pray for wisdom, God will give you willingly. Porque se vocês orarem por sabedoria, Deus vai te dar com todo o desejo, com todo o coração. Why don't we pray like Solomon? Porque nós não oramos agora como Salomão. Lord, give me a listening heart. Senhor, me dê um coração que eu possa ser um coração de escutá-lo, Senhor. Lord, give me a listening heart. Senhor, me dá um coração que escute. Make me wiser. Me faça mais sábio. You know what wisdom is according to the Bible? Você sabe o que sabedoria significa de acordo com a Bíblia? It's a sharp axe. E na verdade é um machado muito afiado. More brain, less muscles. Então mais cérebro do que músculo. Abraham Lincoln said this. Então Abraão Lincoln falou isso. If I had 6 hours to cut down a big tree, Se eu tenho 6 horas para cortar uma grande árvore, I will spend 4 of them sharpening the axe. eu vou gastar então 4 horas para afiar então o machado. Many of us, we are using so much power and trying. E nós estamos usando tanto poder e tentando cortar. But you see, usually things don't change because we do them many times. Porque tu percebes uma coisa, que as coisas não mudam porque nós fazemos aquelas coisas repetitivamente. One of my closest friends and co-workers who is leading our work in Norway, he is a musician. Então um dos nossos companheiros, um irmão que está liderando lá comigo na Noruega, In a rock band. e na verdade esse irmão, ele trabalha numa banda de rock. And one day they were doing a record. E um dia eles estavam fazendo uma gravação. So they were in a studio. E eles estavam num estúdio. And they needed a saxophone player to make a solo. Então eles precisavam de alguém que tocasse o saxofone para fazer um solo. So the saxophone player came. Então esse rapaz veio, esse saxofone, He looked at the music e ele olhou então as letras da música. and he played one time. Então ele tocou uma vez. And he was not satisfied. The band was not satisfied. Então ele não estava satisfeito, a banda não estava satisfeita. So he did it again. Aí ele fez novamente. And then he did it again. Aí ele fez And novamente. again and again and again and Ele again. fez and again, and novamente, again, and novamente, again. novamente. And after some time, he said, E maybe, depois de algum maybe I tempo- should do it one more time. Aí ele falou assim, acho que eu preciso fazer mais uma vez. And the leader of the band said, maybe not. Aí o líder da banda falou assim, talvez você não precisa fazer mais. I don't think it will be better. Eu não acredito que você vai melhorar. So they gave him his money and he left. Então a banda pagou ele o dinheiro dele e ele foi embora. So then the leader of the band said, who is the absolute best saxophone player in the whole region? Então, na verdade, o líder da banda perguntou quem é o melhor dos melhores tocadores de saxofones aqui em toda a região. And they found his name and telephone number and they called him. Então achou o nome dele, achou o telefone dele e ligou para ele. And he said that he could come next day. E aí pediu para ele vir no próximo dia. So he showed up, Aí ele foi lá, took his saxophone, pegou o saxofone, warmed it up, então aqueceu, looked at the music,
E olhou então para as letras da letra da música played the solo once. e tocou uma vez o solo. And then the band leader said, maybe we should do it one more time. Aí o líder da banda falou assim, podemos fazer mais uma vez? He said, why? Aí o cara que estava tocando saxofone falou assim, mas por que fazer mais uma vez? Are you not satisfied? Você não está satisfeito? And they said, let us listen to it. Eu gostaria de ouvir isso novamente. So they played it a few times. Aí eles tocaram algumas vezes. They said, it doesn't get better than this. Aí quando eles ouviram mais algumas vezes, aí ele falou assim, olha, não vai ficar melhor do que isso. It doesn't get better than this. Não vai ficar melhor do que isso. What saxophone player do you want to be? Que tipo de saxofonista você quer ser? When you are called to the greatest ministry in the world, in the universe, quando você é chamado para o grande ministério de todo o universo, be the best version of that minister. seja a melhor versão daquele ministério. If you are called to be a Bible teacher, be the best. Se você é chamado então de ser um professor das escrituras, seja o melhor. If you are called to be an evangelist or called to be a prophet, be the best one you can be. Se você é chamado para ser um evangelista ou você é chamado para ser um profeta, você precisa ser o melhor. Put everything into this. Em tudo, coloque tudo nisso, investa tudo nisso. Because God deserves the best. Porque o Senhor Deus sempre merece o melhor. Oh, this was good. Oh, isso foi muito bom. Let's take a break. Vamos ter um intervalo. What? O quê? Is this the way you honor such a teaching? É assim que vocês honram um ensino tão profundo desse? Aleluia!